técnico do Cuiabá, que em declaração disse que os times grandes são mais beneficiados do que os times pequenos. O Vasco teve uma vitória importantíssima diante do Cuiabá após 72 dias sem vencer na temporada. Também o técnico William Batista, o técnico interino, fez uma analogia a Ayrton Senna na preleção, durante a preleção para os jogadores do Vasco. Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos e na manhã desta terça-feira eu trago para vocês alguns detalhes do que aconteceu na partida entre Vasco e Cuiabá. Independente do seu time, eu peço que você venha se inscrever aqui no nosso canal BTB Esportes. A sua inscrição ela é gratuita e ela é importantíssima para o crescimento do nosso trabalho, assim como também o seu like. Eu peço que você deixe aí o seu joinha para que o YouTube venha, a plataforma, notificar pessoas que são apaixonadas pelo futebol no geral. Você sabe que todos os dias nós temos aqui o nosso programa Raio X do Futebol ao meio-dia, trazendo um panorama geral sobre os clubes cariocas, também notícias sobre o mercado da bola, notícias importantes também, fora aí o eixo Rio-São Paulo, você vai estar sabendo aqui no canal BTB Esportes, tá bom? Mas sem enrolação, eu já agradeço pelo seu like, agradeço demais também aqui a sua inscrição no nosso canal, mas sem enrolação, vamos às informações de hoje. O Vasco, que venceu por 1-0 a equipe do Cuiabá no estádio Luso-Brasileiro. Diga-se de passagem, o Vasco nunca perdeu lá no estádio Luso-Brasileiro. Então foi até bom o Vasco ter tido o seu jogo transferido. Eu até fiz aqui algumas críticas que poderia ser em São Januário, assim como foi para o Santos. Mas depois eu vi essa notícia e eu falei, poxa, ótimo, tá bom. Que bom que foi lá. Até trouxe aí para os supersticiosos uma vantagem aí pro Vasco. O Vasco consegue essa semana dar uma respirada para o treino. Sai aquela pressão de não estar vencendo. O Vasco aí ficou 10 jogos sem vencer, 72 dias sem vencer, quase aí 2 meses e meio sem vencer um jogo. Isso tira um fardo, eu digo, do jogo, mas já traz aí essa responsabilidade, porque o Vasco enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no estádio Newton Santos. Infelizmente, mais uma vez, sem a presença do público, da torcida, só haverá torcedores do Botafogo, mas o Vasco conseguiu ontem essa vitória importantíssima com um gol de pênalti. O Figueiredo sofre ali o pênalti e o Jair, corajosamente, o Jair com bastante personalidade, consegue efetuar o pênalti, fazendo assim o gol que deu aí os 3 pontos para o Vasco. Apesar da partida ser uma partida bastante limitada, tivemos ali, por exemplo, o Alex Teixeira bastante criticado por não conseguir produzir, né, o seu futebol. O Alex Teixeira teve aí sim uma recaída nos últimos jogos. O técnico William Batista, ele foi com as peças que ele já conhece, né? Ele é um técnico que foi elogiado por não perder no Sub-20, agora também não perdeu no profissional. Eu vou colocar daqui a pouco aqui até a declaração dele, muito feliz. E o importante é que o Vasco conseguiu, né, passar aí dessa lástima de não vencer, conquistou os 3 pontos, passou o América Mineiro, está na 18ª colocação. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso, mas eu quero colocar aqui a declaração do técnico Antônio Oliveira, o técnico do Cuiabá. Ele foi expulso na partida e ele reclamou que se fosse contra o Flamengo não seria marcado o pênalti. Você vai ouvir aí. Depois ele pede desculpa, mas ele faz outra colocação que eu queria saber aqui a sua opinião nos comentários. Ele fala que times como o Porto, Benfica, e tanto em Portugal, né, porque ele é português, como no Brasil, os times grandes são mais beneficiados do que os times pequenos. Eu vou deixar aqui a fala dele, eu queria saber a sua opinião. Eu também tenho a humildade para reconhecer que quando eu falei que o penalti foi marcado, e acaba por ser bem marcado, portanto eu já vi as imagens, é bem marcado, portanto, e que eu falei que se fosse para o Flamengo não marcaria. Portanto, isto nós no calor dizemos coisas que não deveríamos ter dito. Disse Flamengo como podia dizer um outro clube do Brasil. Tenho o máximo respeito pelo Flamengo, tenho muitos amigos dentro do Flamengo.
portanto, quando eventualmente as pessoas possam pensar que eu referi-me ao Flamengo, podia referir-me ao Flamengo, mas podia-me referir a qualquer clube. O que eu quis dizer é que parece que é fácil marcar pênalti ao Cuiabá. E eu parti do princípio e disse, e é mesmo pênalti. Tenho essa humildade para reconhecer e vir aqui dizer que é pênalti, pronto. Como no último jogo também acabámos por perder o jogo num lance de pênalti. Aquilo que eu quis dizer é que, em caso de dúvida, geralmente olha-se muito para os emblemas, e o Cuiabá tem acabado por sofrer em algumas situações, mesmo em pequenas situações do jogo, que uma faltinha para ali, outra faltinha para ali, que isso influencia, os pequenos detalhes determinam muito o resultado final. Portanto, fica aqui o meu esclarecimento para não haja aqui qualquer ponta solta, para que haja qualquer comentário relativamente a isso. O máximo respeito perante uma grande instituição que é o Flamengo. Mas isto é assim, é aqui, mas também em Portugal, portanto, as equipas grandes serão sempre mais beneficiadas que as equipas pequenas. Portanto, o Benfica é mais beneficiado, o Porto é mais beneficiado, o Sporting é mais beneficiado. Portanto, qualquer equipa que esteja do meio da tabela para baixo. Portanto, isso tem a ver com a história dos clubes. Portanto, e o Cuiabá também tem o direito de fazer a sua história. Eu acho que em pequenas situações, repare, quando foi o gol não houve mais jogo. Não houve mais jogo. E não compete a mim, enquanto treinador, gerir aquilo que é a saúde do jogo. Quem é que compete? É o juiz do jogo. Portanto, é penalti, ninguém está aqui a discutir essa situação. Acho mais uma vez que devo apelar. Eu não gosto muito de falar dos árbitros, portanto, eles fazem o seu trabalho. Eu já disse mais do que uma vez, eu não gostava de ser árbitro. Acho que é uma tarefa muito ingrata, porque ele é o único que não pode errar no jogo. Mas às vezes eu acho que por culpa própria perdem um bocadinho o controle do jogo, mas portanto, quando eu disse isso, é no Brasil, é em Portugal também, os clubes grandes, historicamente, e de uma forma, às vezes de forma inconsciente de quem está a gerir, acabam por ser beneficiados em situações, para pender para um lado, é sempre para o mesmo. Já o técnico do Vasco, técnico interino, William Batista, ele que fez uma pré-eleção para os jogadores e fez uma analogia a Ayrton Senna, que quando ele havia perdido posições ali na corrida, ele consegue na primeira curva recuperar aquelas posições, né? E assim seria o jogo para o Vasco. Esse jogo contra o Cuiabá representou essa virada de chave, essa primeira curva onde o Vasco iria recuperar, no caso, recuperou uma posição. Continua ainda na zona do rebaixamento, continua aí a pressão por estar nessa condição complicada, mas como eu disse, essa vitória trouxe o alívio. E bem colocou aí o técnico William Batista, essa vitória representou a primeira curva. E eu vou colocar aqui também uma declaração dele muito feliz, claro, sentindo falta da presença da torcida. Queria que você deixasse aí nos comentários sobre a fala do técnico. E é claro, nós sabemos que é muito importante a torcida do Vasco, infelizmente, agora menos de 30 dias para que a coisa venha voltar ao normal e a torcida do Vasco, os verdadeiros torcedores, possam frequentar o estádio de São Januário, Maracanã, ou Off-Rio também, outros estádios. É importantíssimo a presença da torcida. Mas acompanhe a fala do técnico William Batista. Eu nunca vou dizer que não ter a torcida do Vasco do lado é ruim. Porra, é ruim pra caramba não ter a torcida do Vasco, né? Ter a torcida do Vasco do lado sempre vai ser muito melhor. Né? Eu queria ter feito a minha estreia com o São Januário lotado. Eu queria muito ter feito a minha estreia com o São Januário lotado. Não foi possível. Mas acho que em energia, em espírito, todos estavam aqui. Né? É um sonho, acredito que, vamos ver, né? Eu senti um pouquinho na Copa São Paulo, a torcida do Vasco, queria sentir ela empurrando dentro do estádio. Eu queria também fazer o agradecimento da diretoria do Brax, né, que me oportunizou nesse jogo de hoje. A gente sabe que oportunizar um jovem de 30 anos, né, tem que ter bastante coragem, mas ele sabe da competência, né, então acho que foi provado hoje. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas meio-dia nós estaremos aqui no programa Raio X do Futebol, todos os dias, de segunda a sexta, e vamos trazer um panorama e uma análise mais profunda do que foi a partida de ontem. Claro, nós sabemos que a partida de ontem, né, quem não viu não perdeu nada, mas nós temos coisas para falar da partida, dos jogadores, a parte mais
individual, falar, enaltecer, né, o Jair, que tem sido um representante, tem sido um responsável, foi até o responsável aí pela vitória do Vasco, e outros detalhes. Vamos falar sobre Vasco, Flamengo, Fluminense e notícias do mercado da bola. Então aguardo vocês hoje no programa Raio-X do Futebol. E no mais, você que está assistindo esse vídeo após o meio-dia, na manhã, na tarde ou à noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações na opção todos. E desde já, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!